Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de Química? A nossa aula é a aula 4, a gente continua no módulo 5, eu dividi a tabela periódica em 3 partes, essa é a nossa segunda parte da tabela periódica. Então, vamos abrir o caderno, pegar a caneta e se preparar para mais uma aula de Química. O que faltou a gente ver? Qual foi a nossa segunda parte? A nossa continuação é com relação à classificação da tabela. A gente viu uma parte na última aula, sobre classificação e a gente vai continuar agora. A gente falou de alguns cientistas na última aula. Hoje a gente vai falar de mais um. Esse a gente escreve Berzelius e se pronuncia Berzelius. O que ele fez? Ele pegou os elementos que estavam sendo descobertos na época, com relação à aula passada, do que a gente falou, E aquela tabela que tinha sido montada, ele resolveu dividir os elementos em metais e metalóides. Esse termo metalóide a gente não usa mais hoje. É como se ele tivesse pego a tabela daquela época e dividisse essa tabela em metais e não metais. Então, o termo metalóide indica não metal. Ou o que a gente usa mais hoje é ametal. Então, o primeiro que a gente vai começar a falar é sobre o metal. Os metais, quais as características dos metais na tabela periódica? Eu coloquei alguns exemplos aqui, de quais são os metais. Eu coloquei o ouro, o latão, alumínio, ferro, prata, cobre, chumbo, bronze, aço. Alguns até são algumas misturas, com relação a alguns metais. Então, da tabela periódica, a característica desses elementos, desses metais. Então, a gente fala que eles são os bons condutores de calor e corrente elétrica. São dúcteis e maleáveis. O que significa isso? Dúctil, que pode se transformar em fio. Maleável, que pode se transformar em lâminas. Então, eles têm a característica de se transformar em fios e em lâminas. São dúcteis e maleáveis. Com relação à tabela periódica, eles constituem cerca de 76% da tabela periódica. É bastante coisa, é quase toda a tabela. Se a gente olhar essa tabela que está aqui, com cores diferentes, a gente fala que os metais são todos esses aqui, que aparecem na cor amarela. Quase toda a tabela, é muita coisa, 76% dos elementos da tabela são chamados de metais. Os metais, quando a gente faz a distribuição eletrônica, usando lá o diagrama de Pauling, como a gente fazia antes, a gente ainda pode usar, claro, mas é bem mais rápido olhar direto na tabela periódica. Os metais, geralmente, eles apresentam 1, 2 ou 3 elétrons na última camada, na camada de valência. A gente fala que a estabilidade de um átomo é quando ele adquire 8 elétrons na camada de valência. Como os metais, eles têm geralmente 1, 2 ou 3, a gente considera isso pouco. Longe de 8, longe da estabilidade. Então, para um metal, é muito mais fácil ele perder 1, 2 ou 3 elétrons da camada de valência do que ter que ganhar 5, 6 ou 7 para adquirir estabilidade. Então, os metais, como geralmente tem 1, 2 ou 3 elétrons na última camada, o metal, ele perde elétron. Quando ele perde elétron, ele se transforma num íon positivo. Esse íon positivo recebe o nome especial de cátion. Então, pelas características do metal, eles têm tendência em perder elétron. O metal perde elétron porque tem poucos elétrons na última camada. Eu coloquei aqui como exemplo o vanádio. Se a gente for procurar o vanádio na tabela periódica, ele aparece aqui, bem naquela cor que eu falei para vocês, na cor amarela. Então, tudo isso aqui é metal. O estado físico sólido só tem um metal, que aqui também aparece da cor amarela, porque ele é considerado metal, Mas o estado físico dele não é sólido, como os outros metais, é o mercúrio.
Ele é um metal e o estado físico dele é líquido. Certo? Então, isso são todas as características com relação ao metal. E um não metal? Ou ametal, que é o termo que a gente mais usa, né? Quando eu uso o termo não metal, eu vou entender que é tudo ao contrário de um metal. Ele não é um metal. Então, são maus condutores de calor e corrente elétrica, não são dúcteis nem maleáveis, não podem se transformar nem em fio e nem em lâmina, constitui cerca de 11% da tabela periódica, bem menos a quantidade de elemento, né? Aparece nos 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Como sólido tem o fósforo, enxofre, iodo, selênio, carbono e astato. Como líquido, bromo. Depois, como gasoso, nitrogênio, oxigênio, flúor e cloro. Quando a gente usa o diagrama de Pauling, quando a gente faz a distribuição eletrônica, a gente fala que um não metal, ele geralmente tem 5, 6 ou 7 elétrons na última camada. Lembra que para encontrar estabilidade, um átomo precisa de 8. Então, quando eu digo que tem 5, 6 ou 7, está próximo de 8. É bem mais fácil para esse átomo ganhar elétron. Quem ganha se transforma no íon negativo, que recebe o nome especial de ânion. Então, os não metais, eles têm essa característica de ter 5, 6 ou 7 elétrons na última camada, geralmente, né? Daqui a pouco a gente vai entender por quê, pela posição do elemento na tabela. Então, ele ganha elétron, ele recebe elétron e se transforma no íon negativo, em um ânion. Isso é importante. Saber que o metal perde elétron, se transforma num íon positivo, que recebe o nome especial de cátion. Saber que o não metal, ele ganha, ele recebe elétron, se transforma no íon negativo e recebe o nome especial de ânion. Porque em ligação química, que é uma matéria que a gente vai ver mais pra frente, a gente precisa disso. Saber o que vai acontecer com o metal e com o não metal numa ligação, tá certo? Aqui eu coloquei como exemplo o selênio e se a gente for procurar naquela tabela periódica, né, o selênio, ele vai estar aqui. Ó, aqui são os metais, aqui tem uma cor diferente, mais clarinha, que a gente já vai ver, um conjunto de 7 elementos. Abaixo são os metais, acima dessa escadinha que aparece aqui, ó, com 7 elementos numa cor mais clarinha, são os não metais, que estão nessa parte aqui um pouco mais escura da tabela periódica, que tem a característica que a gente acabou de ver a partir de agora, né, de ganhar elétron. Aqui eu também coloquei como exemplo o enxofre e o carbono. Agora, aquele conjunto que eu acabei de mostrar, que parece uma escadinha com 7 elementos, ó, boro, silício, germânio, arsênio, antimônio, telúrio e polônio. A gente fala que os semimetais é um conjunto de 7 elementos. Eles estão exatamente entre os metais e os não metais. Por isso eles têm característica de metal e de não metal. Depende do elemento, né? Dos semimetais, do conjunto de 7. Por que acontece? Eu falei que para ser metal, geralmente tem 1, 2 ou 3 elétrons na última camada e perde elétron. Olha o que acontece aqui. O grupo 13, eles têm 3 elétrons na última camada, então o que a gente vai chamar de metal. Só que, opa, olha aqui o boro. Ele tem 3 elétrons, mas ele não é metal, ele é um semimetal. Entendeu? Então, ó, por isso que a gente fala que geralmente. Agora, 5, 6 e 7, a gente viu que era um não metal, geralmente. Aqui, 5, 6 e 7, família 15, 16 e 17. Aqui, todos têm 5 elétrons na última camada. A gente vai chamar de não metal. Opa, olha aqui. Nitrogênio e fósforo, sim. Beleza. Arsênio e antimônio, não. Tem 5, mas é semimetal. O bismuto tem 5, mas é metal. Então, por isso que a gente fala que é geralmente. A gente grava assim, conjunto de 7 elementos, quem tá abaixo é metal, quem tá acima, não metal. Aqui
Então, vai ter as propriedades, né? São intermediárias, tem hora que alguns apresentam a característica de metal, outros tem hora que apresentam característica de um não metal. Quimicamente, podem formar cátions ou ânions, conforme a situação, o tipo de ligação, com quem que eles estão se ligando. As principais características são brilho típico, semimetálico, semicondução de corrente elétrica. E eu coloquei o arsênio, a gente já tinha visto, né? Ele aparece aqui, ó. É uma cor um pouquinho mais clarinha. Faz parte de um conjunto de 7 elementos. São os semimetais. Depois dos semimetais, eu coloquei também germânio e boro como exemplo. Aparece a última coluna da tabela periódica. Eles são nobres. Eles não se misturam com nenhum outro elemento da tabela periódica. Eles conseguem viver sozinhos. A gente fala que são elementos quimicamente inertes, que não fazem reação. Claro que sempre tem um putz, né? Uma exceção que a gente vai ver daqui a pouco, quando a gente entrar em ligação química, né? Mas, no geral, a gente considera que são elementos quimicamente inertes. São poucos, é a última coluna. Constitui cerca de 6% dos elementos da tabela periódica. Estado físico gasoso. E o que acontece? Eles são considerados nobres, porque o elemento, quando ele está estável, ele tem 8 elétrons na última camada. Então, eles têm o subnível S, completo com 2. Eles têm o subnível P, completo com 6. Eles têm 8 elétrons na última camada, com exceção do elemento hélio. O hélio também é um nobre, porque ele tem um único nível, que é o nível K, e um único subnível S completo com 2 elétrons. Então, ele também não precisa fazer ligação. Ele é considerado nobre também, um elemento estável na natureza. Eu coloquei aqui como exemplo o argônio, aqui também argônio, e o gás hélio. 8 elétrons na última camada, 2 elétrons na única camada que ele tem. São elementos nobres. E o hidrogênio? O hidrogênio, se a gente notar na tabela que eu acabei de mostrar para vocês, ó, ele tá aqui junto com a família 1A. Ele tem semelhança com a família 1A por causa da configuração eletrônica dele. A família 1A, que é a família dos metais alcalinos, todos têm como configuração eletrônica NS1. Então aqui, o hidrogênio está na primeira linha, primeiro período, 1s1, aqui 2s1, 3s1, a gente já viu isso, né? E assim por diante. Só que ele não é metal alcalino. O hidrogênio não tem família. Vamos considerar que ele é órfão, ele não tem família, ele vive sozinho. Ele tem semelhança com a família dos metais alcalinos, por causa da configuração eletrônica dele. Mas, dependendo da tabela, a gente pode encontrar uma tabela com o hidrogênio aqui, no grupo 17. Ele tem semelhança com os halogênios. Porque os halogênios, eles precisam receber um elétron para ficar estável e feliz com 8 elétrons na última camada. O hidrogênio, como ele tem a configuração 1s1, ele precisa receber um elétron para ficar estável e feliz com 2. Ele vai ficar semelhante ao gás nobre hélio. Então, ele tem semelhança com metal alcalino, ele tem semelhança por causa da quantidade de elétron que ele precisa ganhar para ficar estável com os halogênios. Então, nesse rolo todo, ele não tem família. Hidrogênio é hidrogênio. É assim que a gente vai classificar o hidrogênio. Vamos ver o que mais de hidrogênio, né? O estado físico do hidrogênio, a gente sabe que é gasoso, ele é um gás inflamável. Ó, aqui eu também coloquei, não se encaixa em nenhum dos grupos da tabela periódica. É um elemento atípico e o mais simples de todos os átomos, possuindo apenas um único elétron na sua única camada eletrônica. Para relembrar, eu coloquei aqui 1s1. Agora, será que quando a gente olha para a tabela periódica, todos os elementos que se encontram na tabela são elementos que foram encontrados na natureza, retirados da natureza? Né? Às vezes a gente pode ter essa dúvida, né? Então, não. Tem elementos que são elementos sintéticos, são elementos feitos em laboratório. Como é que a gente vai saber, então? Pelo número atômico. Os elementos que são elementos naturais são os elementos que apresentam um número atômico até o 92, ó, menor ou igual a 92. Os elementos que são os elementos artificiais, os elementos feitos em laboratório,
são os elementos com número atômico maior que 92, quer dizer, do 93 para cima, certo? Só que os elementos que são artificiais, eles têm nome especial, por ser artificial, sintéticos, feito em laboratório. Abaixo de 92, a gente considera que a grande maioria é encontrada na natureza, são elementos naturais, sendo que, como sempre na química, lá vem o putz, duas exceções. Quem são eles? Ó, a gente fala que é o tecnécio e o promécio. São dois elementos que têm número atômico menor que o do urânio, menor que 92, então era para ser natural, mas eles não são elementos naturais. São elementos artificiais. Então, pensa que a grande maioria é só dois que não, que tem número atômico menor que 92. A gente vai chamar esses dois elementos, o tecnécio e o promécio, de elementos artificiais com o nome especial de cisurânicos. E o restante, do 93 para cima, de número atômico, são os transurânicos. Cisurânicos são os elementos artificiais com número atômico menor que 92, menor que o urânio, e transurânicos são os elementos artificiais com número atômico maior que o número atômico do urânio, do 93 para cima. Estado físico dos elementos da tabela periódica, praticamente a gente já comentou aqui, né? Quando a gente falou de metal, não metal, semimetal e gás nobre. Mas para ficar registrado, para ficar mais simples, ó. Aqui, o que aparece em cinza, a grande maioria, são os metais. Se apresentam no estado físico sólido. Esse aqui parece que é cinza também, olhando daí, mas não é. Ele aparece meio roxinho, assim, um pouquinho diferente a cor, não é cinza, é o mercúrio. Lembra que mercúrio e bromo são os únicos elementos líquidos da tabela periódica. O mercúrio é um metal, o bromo um não metal. São os únicos líquidos. Gasoso, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro e os gases nobres. Isso a 25 graus Celsius de temperatura e numa pressão de 1 atm. A partir de agora, a gente entra numa outra parte da apostila e uma outra parte da tabela periódica também, tá? A gente vai só ver hoje o iniciozinho do módulo 6, do capítulo 6. É bastante coisa, então a gente vai ver uma parte hoje, o restante na próxima aula, na nossa aula 5, tá certo? A gente começa com as propriedades da tabela. Então, não sei se vocês já viram isso no 9º ano ou não, é um monte de setinha. E para cada setinha eu vou ter que gravar um elemento, tá certo? Vamos ver aqui, o que são as propriedades aperiódicas? Aperiódicas são aquelas que não se repetem de período em período. Então, eu sempre digo assim na sala de aula, por exemplo, eu já fiz 15 anos, eu já tive festa de 15 anos, né, como todas as meninas. Não vou ter mais, não vou fazer mais 15 anos, quer dizer, essa idade ela não vai se repetir. É como se fosse uma propriedade aperiódica, ela é aperiódica, ela não se repete, entendeu? Agora, para uma propriedade aperiódica, a gente vai olhar ó, o número atômico. Olha só, é aquela cujo valor numérico cresce ou decresce à medida que o número atômico aumenta e que não se repete em período determinado ou regular. O que acontece? A massa atômica, por exemplo, lembra que na tabela periódica vem a massa atômica e o número atômico. Ela aumenta à medida que aumenta o número atômico, mas o calor específico, ele diminui. Então, a gente vai observar bem uma propriedade aperiódica, o número atômico. E as propriedades periódicas, que é o que a gente vai começar a estudar. As propriedades periódicas, elas se repetem de período em período. Então, eu sempre coloco como exemplo as estações do ano. Então, outono, inverno, primavera, verão. Daí começa tudo de novo, outono, inverno, primavera, verão. Então, são propriedades que se repetem, propriedades periódicas. De tempo em tempo, a cada 3 meses, a gente muda a estação do ano, né? De período em período, quer dizer, vai se repetir. De acordo com a posição do elemento na tabela periódica. O que vai ser mais importante ó, nesse tipo de propriedade? Primeiro, a gente tem que saber que são aquelas que se repetem de tempo em tempo. São aquelas que, à medida que o número atômico aumenta, assumem valores semelhantes para intervalos regulares, isto é, repete-se periodicamente, ou seja, de período em período. As propriedades periódicas crescem em função da posição dos elementos na tabela periódica.
Então, vai depender da posição do elemento. Como eu disse, aquelas setinhas que vão aparecer. A primeira propriedade periódica que a gente vai estudar hoje a gente vai ver essa nessa aula 4, na aula 5 a gente vai ver o restante das propriedades periódicas, se chama raio atômico ou tamanho do átomo. O que significa isso? É a distância do centro do núcleo atômico até a camada com elétron distante desse núcleo. Então, isso, né, à medida que vai aumentando, se eu tenho mais elétron e mais camadas, eu vou aumentando o tamanho do meu átomo. Eu aumento o raio atômico. O que a gente precisa saber com relação ao raio atômico? O que é importante? São dois fatores. O número de níveis, o número de camadas de energia. Então, por exemplo, numa família, à medida que eu vou descendo, vai aumentando o número atômico e vai aumentando o número de níveis de energia. Isso é importante. O número de prótons ou carga nuclear. Vamos ver como é que funciona isso, então, esse raio atômico, né? Como é que eu vou saber se eu vou ter um átomo grande ou um átomo pequeno? Ou como que esse átomo vai aumentar? Vamos ver aqui a tabela periódica. Como é que a gente viu, né? Que ela é organizada em ordem crescente de número atômico. Então, à medida que eu venho aqui, ó, da esquerda para a direita, aumenta o número atômico. Acontece que se eu venho aqui para a direita e aumenta o número atômico, aumenta a quantidade de cargas positivas no núcleo, aumenta a quantidade de prótons. Quanto maior a quantidade de carga positiva, está aumentando o número atômico para cá, maior a atração entre núcleo e eletrosfera. Se eu tenho uma maior atração, o que acontece com o tamanho do átomo? Ele diminui. Agora, se eu vou para o lado ao contrário, para o lado esquerdo, eu tenho elementos com menor número atômico. Se eu tenho um número atômico menor, o que acontece com a quantidade de carga positiva no núcleo? Com a quantidade de prótons, né? Ela vai ser menor. Se é menor, diminui a atração entre núcleo e eletrosfera. Maior o tamanho do átomo. Então, quando eu falo de um raio atômico, como que ele vai crescer? Com relação ao grupo, a família, ele vai crescer de cima para baixo. Com relação ao período, como os elementos estão todos no mesmo período, ó, para a direita, aumenta o número atômico, aumenta a quantidade de carga positiva no núcleo, aumenta a atração entre núcleo e eletrosfera, diminui o tamanho do átomo. Quanto mais para a esquerda, diminui o número atômico, diminui a quantidade de carga positiva no núcleo, a quantidade de prótons, diminui a atração entre núcleo e eletrosfera, maior o tamanho do átomo. Então, com relação ao grupo, a família de cima para baixo, com relação ao período, vai ser da direita para a esquerda. Então, se a gente observar aqui, ó, cresce desse jeito, de cima para baixo, da direita para a esquerda. O elemento que é considerado o elemento de maior raio atômico da tabela periódica é o frâncio. Então, para saber o tamanho do átomo, a gente vai ver os elementos que estão mais próximos do frâncio, são os maiores elementos. Agora, isso a gente está falando para um átomo no estado fundamental. O que acontece, por exemplo, com o berílio? O berílio tem número atômico igual a 4. Então, ele tem 4 cargas positivas no núcleo, 4 prótons. Ó, ele está aqui no estado fundamental. Então, ele tem Z igual a P igual a E. Ele tem número de elétrons, então 4 também. Está aqui. Ele tem elétron em 2 níveis de energia. Ele faz parte da família 2A. Quer dizer, ele é um cátion, ele tem carga 2+, ele vai perder 2 elétrons. Olha o que aconteceu. Se ele perde 2 elétrons, vai diminuir a quantidade de elétron na eletrosfera. Se diminui a quantidade de elétron na eletrosfera, vai acontecer o quê? Aumenta a atração entre núcleo e eletrosfera. Atração entre as cargas positivas e negativas. Diminui o tamanho do átomo. Agora, o nitrogênio, que está na família 5A, ou na família 5, grupo 15,
né? Ele tem 5 elétrons na última camada. Ele, para ficar estável, ele precisa ganhar 3 para chegar até 8. Tá aqui. Ele vai ganhar elétron. Então, na eletrosfera, aumenta a quantidade de carga negativa. Aumenta o quê? A repulsão das cargas negativas na eletrosfera. Com isso, na hora da repulsão, aumenta o tamanho do átomo. Então, quando a gente tem uma maior carga, então, por exemplo, um cátion, uma carga positiva, diminui o tamanho do átomo. Quando eu tenho uma menor carga, por exemplo, um ânion, uma carga negativa, aumenta o tamanho do átomo. Na sala de aula, quando eu explico essa parte aqui, eu falo de fazer um castelinho de areia na praia. Então, eu fiz um castelinho de areia, ó, tá aqui o castelinho do berílio, eu vou tirar 2 pazinhas de areia. Diminuiu o tamanho no total do meu castelinho de areia. Menor o tamanho do átomo, a maior carga, porque é positiva, mas eu tirei, porque ele perde elétron, diminuiu o tamanho do átomo. Agora eu fiz outro castelinho de areia, do nitrogênio, né? E eu vou colocar, ó, como ele ganha, eu vou colocar 3 pazinhas de areia. Se ele já tinha um tamanho, eu coloquei mais 3, ele aumentou o tamanho dele. Então é o contrário, menor carga, maior átomo. Certo? Então, isso que a gente viu hoje é com relação ao tamanho do átomo, o raio atômico. Então, cresce de cima para baixo, da direita para a esquerda. Quanto mais próximo do frâncio, maior o tamanho do átomo. Isso é o que a gente tinha que saber dessa aula. Eu selecionei os exercícios para vocês, ó, módulo 5, são esses aqui, né? Então façam com calma para tirar dúvida na aula de assistência, né? Com esses slides vocês vão conseguir fazer exercício numa boa, tranquilo, só façam com calma e com bastante atenção. Né? A gente tá vendo por etapa a tabela periódica, então dá para gravar bem. Fazendo exercício a gente consegue fixar bem. Tá certo? Então, tudo de bom para vocês. Tirem dúvida nas aulas de assistência e a gente se encontra na próxima aula. Um beijo para vocês e até a próxima, tá? Tchau!